mensagem é importante porque você e eu que somos casados precisamos de entender a nossa responsabilidade como marido e mulher de representar o relacionamento de Cristo e a igreja, de Deus e o seu povo. Casamento é algo muito sério. E é por isso que o diabo luta contra o casamento. É por isso que, à medida que a iniquidade aumenta, que o pecado aumenta, o índice de divórcio aumenta. Nós mostramos na quarta-feira passada que Deus odeia o divórcio e todas as pessoas que passam por um odeiam também. Então é muito importante que você invista tempo no seu casamento. É importante que você trabalhe no seu casamento. Nós temos departamento de casal na igreja, nós temos ministério de casal na igreja e eu quero enfatizar isso. Você que é casado, invista tempo no seu casamento. Invista tempo com a sua esposa, invista tempo com o seu esposo, gaste tempo com os seus filhos. Nós vivemos num momento em que é muito difícil uma pessoa viver somente com o salário do esposo e mais então a esposa tem que trabalhar e os dois trabalham, mas muitas vezes quem é sacrificado são os filhos. No nome do Senhor Jesus eu oro e no nome do Senhor Jesus eu imploro a você casado, invista no seu casamento. Invista tempo com a sua esposa, invista tempo com o seu esposo. Não há nenhuma instituição na terra tão importante quanto o casamento. Para os solteiros, também é importante essa mensagem. Eu falei na quarta-feira passada, e nós falamos no pequeno grupo, que a vida de solteiro tem vantagens, e nós olhamos isso. E eu quero também dar uma palavra, principalmente às pessoas que são solteiras na igreja, que fazem parte de um grupo de pessoas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, Paulo usa o termo solteiro para se referir a todas as pessoas que são separadas, viúvas, divorciadas. E nós reconhecemos que às vezes na igreja parece que não há um espaço para esse grupo de pessoas e nós queremos que vocês entendam que a nossa igreja, e eu como pastor e minha esposa, estamos preocupados com essa realidade. A razão que nós não fazemos mais é porque falta líderes para nos ajudar nessa área. Mas nós não queremos ser uma igreja que tem nenhum preconceito, nem brincadeiras com essas pessoas, sabendo que elas têm necessidades, elas têm talentos e elas fazem parte do corpo de Cristo. E essa igreja é o corpo de Cristo. Eu oro que nós possamos ter um ministério para poder atender às necessidades emocionais dessas pessoas. Mas eu falo para os solteiros, todos os solteiros que desejam se casar. O casamento, a decisão da pessoa com que você vai se casar é fora da decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador ou rejeitá-lo, a maior decisão que você faz. Você pode comprar um carro errado, pagar o prejuízo de ter comprado o carro errado, mas você pode se desfazer dele. Você pode comprar uma casa, pagar o prejuízo de ter comprado a casa na hora errada ou a casa errada, sofrer o prejuízo, mas você vai sobreviver e vai sobreviver bem. Mas um casamento mal feito é uma consequência difícil. E você deve ouvir as pessoas que passaram por essas experiências horríveis na sua vida. E em nome de Jesus eu quero orar, eu quero pedir a você que é solteiro, ore, pense bem na pessoa que você vai se casar. Homem, se você casa com a mulher certa, ela será o segredo do teu progresso. Mas se você casa com a mulher errada, ela será uma tribulação para o resto da sua vida. Isso é sério. Mulher, se você casa com a pessoa errada, essa será a tribulação no resto da sua vida. Eu estava conversando com o meu grupo, de pequeno grupo, na quarta-feira, e eu não sei se ele está aqui, e eu pedi a ele, conversava com ele na quarta-feira sobre isso, mas ele estava falando assim, quais são os pré-requisitos para uma mulher para você casar, e ele brincando, ele está falando sério, ele falou assim, eu não gosto de mulher que quando senta na bicicleta, senta de lado. Eu achei interessante, eu não gosto de mulher que quando senta na bicicleta, senta de lado. Levou um tempo para cair a ficha e entender o que ele estava falando. Mas existem coisas muito mais importantes do que o lugar que ela senta na bicicleta. Existem coisas muito mais importantes sobre a pessoa que você vai se casar.
E o grande problema de hoje é que as pessoas estão olhando para a aparência física, e a Bíblia diz que existem outras coisas muito mais importantes. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o princípio de todas as coisas. Deixa eu falar para você uma coisa, e eu sei que quando a gente fala isso, os jovens muitas vezes não gostam, mas se você casar com uma pessoa que não é crente, se você casar com uma pessoa que não tem os mesmos valores, você vai passar por problemas que poderiam ser evitados. Quando a Bíblia diz para não casar em julgo desigual, claro que está falando, a Bíblia diz que não há nenhum relacionamento ou comunhão entre a luz e as trevas. Perdoe-me de usar uma palavra muito dura, mas alguém disse, alguém casa com um não crente, tem o diabo como seu sogro. Ter o diabo como sogro é terrível. Alguém diz, pastor Fernando, é possível uma pessoa não crente se tornar crente? Claro que é, meus pais estão aí, minha mãe pode contar a história da sua vida, que ela casou com meu pai contra a vontade dos seus pais e contra a vontade de Deus, por meu pai não era crente. Hoje, graças a Deus, meu pai é crente, é pastor, Deus redimiu, Deus guardou, mas os primeiros anos não foram fáceis. E se você quiser conversar com a minha mãe, ela está aqui para poder dar a você uma palavra. Meu pai está aqui para falar para você. É claro que Deus pode redimir. Deus é um Deus de segunda oportunidade, de terceira oportunidade, mas para que sofrer? Quando você for casar com alguém, procure um crente, procure uma mulher que ama mais a Deus do que você, um homem que ama mais a Deus do que você. Procure alguém que é compatível com você, compatibilidade é importante. Casamento é coisa séria. Não entre no casamento por green card, não entre no casamento por aparência, não entre no casamento por sexo, entre no casamento entendendo que o casamento faz parte do plano de Deus para a humanidade. Por essa razão. Segundo, deixará. O que significa deixar? Eu quero dizer o que significa deixar, primeiro dizendo o que não significa. Deixar não significa abandonar. Deixar não significa esquecer. Deixar não significa não dar valor. O texto não diz abandonará os seus pais e suas mães. Esquecerá dos seus pais. Não dá valor aos seus pais, não é isso. Por mais que o teu pai ou sua mãe tenha sido dura contigo, por mais que você ache que o seu pai ou sua mãe não tenha sido um bom pai ou uma boa mãe, eu quero te dizer que eles foram partes do plano de Deus para a sua vida. Não abandone, não esqueça, não pare de dar valor. Deixar é o que Bowen chamou de individualização ou de diferenciação do eu. Deixar, primeiro, é uma separação física, e é importante a gente entender. Você não poderá manter os seus filhos em volta da sua saia, em volta da sua proteção. É importante para o desenvolvimento dos seus filhos que eles se separem fisicamente. Diz um ditado que quem casa quer casa. É importante então que o seu filho saia, não só do casamento, mas chega um momento na vida dele que eles precisam de sair. Na nossa cultura latina e principalmente brasileira, há filhos que 40 anos de idade ainda estão em casa sendo sustentados pelos seus pais. O americano é diferente, com 18 anos eles convidam os seus filhos já a procurar a sua própria vida. Nem tanto brasileiro e nem tanto americano, mas vamos entender que a separação física é importante. Por quê? Porque o objetivo é essa individualização. O objetivo é que a pessoa comece a criar responsabilidade. Deus é que determinou, foi Deus que falou, o homem e a mulher devem deixar separação física. Uma vez que a gente cresce, uma vez que nós nos tornamos adultos, existe também a separação emocional. E o objetivo da separação emocional é a independência emocional. Não significa que os seus filhos não vão ter nenhum tipo de contato emocional com você, não significa que você não vai ligar para os seus pais e buscar apoio e eles estarão sempre disponíveis para você. Mas você precisa de ser separado emocionalmente. Significa uma separação financeira, com objetivo de responsabilidade. Há um momento na vida de todo homem, de toda mulher, que ele precisa de deixar de depender dos seus pais financeiramente. E ele precisa então de ter a sua vida própria, de pagar as suas próprias contas. E também significa uma separação espiritual. E eu creio que essa é importante.